Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão, ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora. Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção. Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que ele não te ama. Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas. Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a Ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer,
Não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já fez isso antes, se Ele fez isso pelos outros, então certamente Ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível. Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como Ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que Ele pode fazer isso e que Ele fará. E a Bíblia diz que Ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para Ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando. Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude. Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele, eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado, onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que, mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele, não importa a circunstância que esteja diante de você.
Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes. Eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível.